Meus amigos e minhas amigas, implacáveis, os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Carlos Eduardo Thompson Flores transferiram para o Supremo Tribunal Federal o ônus de beneficiar Lula com a anulação da sentença no caso do sítio de Atibaia. Fizeram isso ao condenar Lula, passando por cima da decisão da Suprema Corte, que atribuiu aos réus delatados, como Lula, a prerrogativa de falar por último nos processos, depois dos delatores. A turma do TRF4 dobrou a aposta, elevando a pena de Lula de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias de cadeia. Prevaleceu o entendimento do relator Gebran Neto. Como a regra imposta pelo Supremo não está prevista nem na Lei das Delações, nem no Código de Processo Penal, Gebran sustentou que ela só pode ser aplicada para os casos futuros, não para os processos já julgados na primeira instância. Os juízes não poderiam adivinhar que seria criada uma nova norma, argumentou o desembargador. A decisão como que empurra os advogados de Lula para a porta do Supremo Tribunal Federal. A defesa terá de pedir que seja aplicada, no caso do sítio de Atibaia, a mesma tese que levou a maioria dos ministros do Supremo a anular 2 processos da Lava Jato. Além de constranger o Supremo a servir refresco para um condenado reincidente, o TRF4 deixou mal o Congresso Nacional. No momento, Lula só não volta para a cadeia porque o Supremo revogou aquela regra que permitia a prisão de condenados em segunda instância. E o Congresso se absteve de legislar sobre essa matéria, mantendo no gavetão dos assuntos pendentes as propostas que tornavam essa regra da prisão na segunda instância permanente. Em termos políticos, embora a volta de Lula para a cadeia não esteja no horizonte, essa segunda condenação, novamente por corrupção, torna mais difícil a pretensão da divindade do PT de percorrer o país como um potencial candidato ao Planalto, como se nada tivesse sido descoberto sobre a sua desonestidade. Até a próxima. A 8ª turma da 4ª Região do Tribunal Regional Federal, ou seja, do TRF4, decidiu nesta quarta-feira confirmar a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, determinada pela primeira instância da Justiça. Também aumentou a pena original de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias, mas recusou o pedido da defesa de anulação da sentença original e ainda não aceitou remeter de volta o processo à primeira instância para que Lula fosse ouvido depois do seu delator. Muito ruim para o Lula. Mas também pode não ter sido. Vamos lá. Primeiro, porque isso não quer dizer que Lula vá preso agora. Segundo decisão do STF, ele só poderá ir preso quando esse processo ultrapassar todas as instâncias. É o tal trânsito em julgado. E até lá, muita água pode rolar. Depois, porque o aumento exagerado da pena mostra que realmente tem havido certa má vontade contra o ex-presidente no juízo de primeira instância e de segunda instância de Curitiba e da 4ª Região. Cá para nós, não há nenhum documento estabelecendo que formalmente Lula detém a propriedade do sítio. Há indícios. Alguns consideram fortes indícios, outros consideram fortíssimos. Mas a verdade é que com indícios somente, ninguém imaginava uma pena tão alta. Por fim, o TRF4 atropelou uma decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, determinando que os réus têm que ser ouvidos depois dos delatores em todos os processos. Daí porque se esperava que, no máximo, o Tribunal Regional mandasse o processo de volta à primeira instância para se ouvir novamente o réu. Assim sendo, certamente essa decisão do TRF4 voltará a ser analisada pela 2ª turma do Supremo e, muito provavelmente, os ministros irão se contrapor à decisão dos desembargadores, mandando o processo de volta à primeira instância. Resultado da brincadeira: o TRF4 acabou embolando mais o processo,
fazendo com que sua conclusão seja mais demorada ainda. E a demora na justiça, como se sabe, sempre beneficia o réu. A decisão do TRF4 foi ruim para Lula, mas pode não ter sido tão ruim assim. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região não levou em consideração uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que a defesa dos réus delatados deve apresentar suas alegações finais após os réus delatores e confirmou a condenação de Lula no caso que é acusado de aceitar propina através de reformas do sítio de Atibaia nesta quarta-feira. Foi por unanimidade e, inclusive, aumentaram o tempo dele de reclusão. Ele não vai ser preso por enquanto. Os desembargadores disseram que não foi demonstrado prejuízo com a inversão da ordem no caso do ex-presidente. Segundo o relator, Gebran Neto, não houve nem inversão, todo mundo apresentou no mesmo prazo, na mesma data. Bem, vale reforçar, contudo, que ele foi condenado, que Lula foi condenado, e é difícil imaginar um prejuízo maior do que esse. Do ponto de vista jurídico, apesar do Supremo ter assentado um posicionamento, o Tribunal Regional Federal não considerou a decisão como vinculante, ou seja, como obrigatória. Pode fazer isso? Há juristas que dizem que pode. Como a questão não foi resolvida, deve subir ao Superior Tribunal de Justiça e, muito provavelmente, ao Superior Tribunal Federal. Do ponto de vista político, pode-se dizer que o TRF4 fez o que parcela lavajatista e antipetista da população queria, remetendo a decisão, inclusive, ao STF, que junto a esse público já ganhou fama de leniente. Agora, mas isso pode ser um tiro na água para o próprio tribunal, para as intenções, no caso, condenatórias do próprio tribunal, porque, primeiro, pode aumentar a percepção de que Lula é perseguido. Um giro pelos principais portais do país, inclusive aqueles que são simpáticos à Operação Lava Jato, logo depois da condenação, mostrava que a maioria das manchetes dizia que o tribunal contrariou, ignorou, driblou o Supremo Tribunal Federal. Segundo, por uma questão de tempo. Se o TRF tivesse mandado o caso de volta à primeira instância agora, a defesa faria suas alegações finais de novo, a juíza daria a mesma sentença, retirando provavelmente as partes que copiou da sentença anterior de Moro com relação ao triplex no Guarujá, e o tribunal, por fim, o condenaria. Até porque a questão da prisão em segunda instância deve ser resolvida em 2020, então o tribunal poderia adiantar esse processo, mas não, preferiu mandar para cima. Vale verificar agora se o ex-presidente vai entrar com habeas corpus direto ao STF ou seguir o rito ordinário, com recurso especial ao STJ, ou recurso extraordinário ao STF, que é o caminho mais longo e que leva mais tempo. De qualquer maneira, a novela do sítio está apenas começando. Qual?